continuando, meu povo, em relação à proteção à maternidade, a gente tem que realmente é uma das justificativas de nós termos uma diferenciação entre os dois contratos de trabalho, né? A mulher realmente tem o neném, ela gera o neném e ela precisa de uma atenção especial durante esse período. Durante a gestação, como a gente já viu a questão da estabilidade, né? Durante, que a gente viu na unidade 1, e a questão de, durante essa gestação, como vai se dar o contrato de trabalho dela, né? Só para relembrar, a gente tem um período aí médio de 9 meses de gestação e posteriormente a isso um período de licença maternidade. Esse período de licença maternidade será pago, será subsidiado pelo Estado através do INSS e a empresa não precisa necessariamente pagar o salário dessa mulher, né? Mas o início do afastamento dela pode ser depois do parto e pode ser 28 dias antes desse período, conforme a gente já viu, inclusive, lá na estabilidade. Certo? Algumas situações excepcionais. Os períodos de repouso e depois do parto podem ser aumentados em até 2 semanas, contanto que seja uma indicação médica. Ela tenha realmente uma indicação para estender do período da licença maternidade dela, daqueles 120 dias, né? Mais 2 semanas. E para isso ela tem que apresentar um atestado e dar a entrada lá no RH da empresa, dizer que realmente ela tem que continuar afastada, tudo de acordo com o que também a gente já conversou lá na nossa aula de estabilidade, certo? Em caso de ofensa à gravidez, a mulher grávida pode rescindir o contrato de trabalho sem que seja necessário cumprir aviso prévio ao empregador. A gente tem que botar na cabeça o seguinte: o empregado, enquanto está no desenvolvimento do trabalho dele, o empregador é responsável por ele e precisa, como é que a gente pode falar, zelar pelo empregado sob todos os aspectos. Então, se nós temos uma gestante, o empregador deverá zelar por aquela empregada de maneira que ela não pode, primeiro, exercer uma função que vai afetar a gravidez dela. Porque se ela estiver, tudo isso a gente já viu lá na estabilidade, nós estamos só revisando. Porque se ela estiver exercendo uma função que possa afetar a gravidez dela, ela deverá chegar ao empregador: o senhor tem por obrigação de me deslocar para uma outra função. E ao ter o neném, eu voltar para a minha função anterior. Por quê? Porque o empregador tem a obrigação de zelar pela gravidez da gestante, ok? Então, se por um acaso o empregador não fizer isso, a gestante pode simplesmente avisar que ela não ficará mais naquele local e, diante disso, ela tem direito ao seu salário integral, né? E tem uma rescisão de contrato com todos os direitos que eles são inerentes, ok? Durante a licença, a gestante terá direito ao seu salário integral, a gente já falou sobre isso. Se houver parcela variável, vai ser calculada a média dos últimos períodos, certo? A empregada doméstica também tem direito à licença maternidade, isso é fato, não tem mais diferença entre a empregada doméstica e o empregado convencional, né? Havendo um aborto criminoso, né? Não criminoso, porque como a gente já falou, quem é que vai dizer que foi um aborto criminoso, né? Havendo aborto não criminoso, ela tem direito a um descanso de 2 semanas, né, remuneradas. É uma forma, inclusive, de interrupção de contrato de trabalho. E nascimento de partos múltiplos não implica vários pagamentos nem aumento do período dela de licença maternidade, ok? Mas a empregada que adotar ou obtiver guarda judicial também tem licença maternidade. Tudo isso a gente está só revisando, porque a gente já viu quando nós vimos estabilidade. Estão todos os artigos lá, inclusive citados, transcritos na nossa nota de aula número 1, tá bom? Nesse último caso, só haverá o benefício quando a sentença transitada em julgado, né, ou concessão da guarda pelo juiz. A comprovação da gravidez durante o aviso prévio, por hora, dará direito à estabilidade. Por quê?
Agora eu pergunto, por que que vai dar direito à estabilidade? Por que que a gente conversou sobre isso? Porque a gravidez é uma estabilidade, o quê? De questão o quê? Social, né? Então, se é assim, independentemente dela ter engravidado no período do aviso prévio, ela terá direito à licença maternidade, certo? Em caso de morte da genitora, fica assegurada ao cônjuge, ao companheiro, o gozo da licença por todo o período da licença maternidade, ok? Ou pelo tempo restante que teria direito também, exceto no caso de falecimento ou abandono do filho. E tem uma lei de 2008, que é a 11.770, que ele institui o programa Empresa Cidadã e tem uma certa isenção para algumas empresas fiscal se aderirem a esse programa, e nesses casos haverá um aumento de licença maternidade para 6 meses a essa empresa que aderir a esse programa, ok? 1.2.8, práticas discriminatórias contra a mulher. A gente tem uma lei, que é a Lei 9.029 de 95, que ela proíbe que as empresas peçam de esterilidade dessas mulheres ou controle como que se diz? Controle de natalidade. É proibido, então, você pedir que as suas mulheres a empresa exigir que haja um controle de natalidade delas, é um direito delas de ter ou de não ter filhos, e é proibido também você pedir delas um atestado de que ela está estéril, de que ela não vai mais engravidar ou qualquer coisa nesse sentido. É uma liberdade da mulher e ela pode engravidar ou não engravidar, de acordo com o que ela entenda que seja o melhor para ela, tá? Há uma discussão por parte da jurisprudência, da doutrina, se seria lícito ou não o empregador pedir para que a empregada realize o teste ao deixar a empresa. Os meus clientes, quando me perguntam, eu digo o seguinte: não peça. Não peça. Porque se ela estiver grávida, ela vai retornar pedindo a estabilidade dela. De qualquer forma, se ela estiver grávida, de qualquer forma, você vai ter que pagar a licença dela. Ou seja, ela vai ter necessariamente que... você vai ter que ter essa empregada na sua folha por mais tempo. Então, ela trabalhando, ela não trabalhando, não interessa, você vai ter que pagar. Então, eu só acho que a gente só pergunta, né? Mas não há nada que diga a respeito disso, né? Mas a doutrina fala que você pode pedir, certo? Havendo qualquer ato de discriminação empregada, essa pode ser reintegrada por força da Lei 9.029 de 95, que foi essa que a gente falou, né? E uma vez não grávida, a lei não determina por quanto tempo o empregador deverá mantê-la em trabalho, de forma que não impede que ele possa demitir. Pode, entretanto, deverá pagar uma indenização por dano moral, caso haja realmente uma discriminação. A proteção de mercado do trabalho da mulher. A Constituição trouxe, no artigo 7º, uma proteção do mercado do trabalho da mulher, especialmente que a gente vê refletido especialmente naquela questão dos pesos, que a mulher pode levantar ou não, tá? E a amamentação, por fim, a gente tem o artigo 396 que regula a amamentação, ok? Ela tem direito a 2 intervalos de descanso especiais de meia hora cada um, até que seu filho complete 6 meses de idade, caso ela esteja ali trabalhando, né? Para efeito de amamentação. E esse período de 6 meses pode ser dilatado a critério da autoridade competente. A lei da reforma trouxe ainda o artigo 394A, que diz o seguinte: sem prejuízo de sua remuneração, nesta incluído o valor do adicional de salubridade, a empregada deverá ser afastada de 1. Atividades consideradas insalubres em grau máximo enquanto durar a gestação. Se a insalubridade for em grau máximo, ela tem que ser afastada, certo? 2. Atividades consideradas insalubres em grau médio ou mínimo, quando apresentar atestado de saúde emitido por médico de confiança da mulher que recomende o afastamento durante a gestação. A gente teve uma polêmica muito grande nesse artigo, muitas pessoas dizendo que as empregadas deveriam trabalhar
durante a gestação em locais insalubres. Não é bem assim. É a única coisa que eu quero dizer para vocês. Se houver um atestado médico que ela esteja em grau